Olá, ouvintes. Aqui é Evandro Pereira, um dos líderes do Jesus Coaching, e estamos começando o nosso Jesus Coaching Podcast. Se você nos acompanha pela versão broadcasting, é porque ainda ansiosos para que esse material chegasse até você, liberamos nosso projeto piloto. Agora, se você já nos ouve através de um Audible de podcast ou um aplicativo adquirido pelas plataformas iOS ou Android, é porque o nosso propósito já encontrou com a promessa em que Deus nos deu. Com todo o carinho e respeito pelo autor James Hunter, do best-seller O Monge Executivo, esse material também é uma versão entre o pastor e o executivo, onde os líderes do Jesus Coaching dividem o estudo da palavra de Deus, sendo o pastor Daniel Antônio com uma visão eclesiástica e discutindo nossos estudos de liderança com base teológica, e eu, no papel de executivo, com uma visão cristã e prática do nosso dia a dia nos negócios. Fique agora com o nosso novo episódio. Olá, seguidores e ouvintes do Jesus Coaching Podcast. Os nossos estudos serão baseados na Bíblia do Executivo, versão NVI, e neste primeiro episódio teremos como base o livro de 1 Samuel, capítulo 15. No versículo 22, Samuel responde ao rei Saul: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura de carneiros. Nessa passagem bíblica, podemos ver que o momento exato em que Deus se afasta de Saul por desobedecer a sua ordem, a sua palavra. Havia Deus instruído Saul, através do profeta Samuel, para ferir todo o povo amalequita, pelo que havia feito a Israel e destruir tudo que lá havia. E Saul, ao contrário, poupa a vida do rei e dos melhores rebanhos para sacrificarem a Deus. Pastor Daniel, a Bíblia é repleta de ensinamentos da importância da obediência e também as causas de quando contrariada. Poderia explicar como Deus, através do seu amor incondicional, vê nossa liderança sob esse primeiro e mais importante princípio? Olá, muito bem, Evandro, muito obrigado. É um privilégio poder falar com os nossos amigos que nos assistem através aqui do nosso podcast do Jesus Coaching. E esse tema é um tema muito interessante, muito propício, né? Falar sobre obediência é algo essencial. Aliás, tudo que nós queremos receber da parte de Deus parte desse princípio da obediência, né? A salvação ela vem de maneira gratuita, mas a obediência, ao obedecermos a Deus, atrai sobre a nossa vida todas as bênçãos vindo da parte dele. Esse texto em que Saul ele comete um erro, né? Ele comete um pecado, na verdade, onde ele faz aquilo que ele não deveria fazer, que não era a função dele, o papel dele desempenhar, que era oferecer sacrifícios e oferecer holocausto. Então, quando Samuel chega para repreendê-lo, ele fala: olha, Saul, o teu erro vai te custar muito caro, porque a tua desobediência vai produzir uma consequência. Assim é na nossa vida, assim é na vida de todos nós, né? E colocando isso dentro do nosso campo empresarial ou qualquer outra área da nossa vida, todas as nossas ações, todas as nossas atitudes vão produzir uma consequência. Essa consequência ela é boa ou essa consequência ela é ruim. Tudo vai depender da escolha que nós fazemos nas nossas ações. Se escolhemos obedecer, vamos obviamente colher as consequências dessa obediência. Deuteronômio capítulo de número 28 fala a respeito das bênçãos decorrentes da obediência. E é interessante que lá diz que seremos exaltados em toda a terra por conta dessa obediência a Deus, aos seus princípios, aos seus mandamentos, às suas palavras. Eu tenho visto muita gente sendo abençoada exatamente porque obedecem a palavra de Deus. É óbvio que ninguém está falando que obedecer é fácil. Não é tão simples assim. Mas a obediência é o melhor caminho. É sempre aquele que vai trazer a maior e a melhor recompensa. Não existem facilidades para sermos abençoados. O que existe é obediência. Seja a qual custo for, seja a qual preço for. Muitas vezes esse preço vai nos cobrar o afastamento de pessoas. Muitas vezes esse preço vai nos cobrar deixar de fazer algumas coisas erradas, deixar um caminho que seguíamos antes, deixar até algumas práticas que nós tínhamos empresariais.
né, que é normal dentro do mercado de trabalho, que é normal dentro das empresas, mas que trariam e trazem e têm trazido consequências que são ruins. Talvez você não esteja entendendo o porquê de estar passando por períodos difíceis, passando por períodos complicados. Mas se você fizer uma análise na sua vida, se você olhar para trás, aquilo que você semeou lá atrás é fruto, é obediência, é uma semente de obediência. Se você não semeou a obediência, aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é justo, aquilo que é correto, então você está colhendo as consequências disso. Deus tem prazer em ver os seus filhos obedecendo à sua vontade, como qualquer pai. Eu sou pai de 2 filhos pequenos, maravilhosos, um de 8 anos e uma menina linda de 5 anos. E como é bom ver quando eles nos obedecem. A gente fica com vontade de premiar, de presentear, de fazer algo que alegre também o coração deles, porque ele alegrou o nosso coração, eles alegraram o nosso coração. Não é diferente para com Deus. Deus também tem prazer quando seus filhos o obedecem e os recompensa por isso. Ele os abençoa por isso. Por isso que eu digo, a maneira mais fácil de nós chegarmos às bênçãos de Deus e recebemos as bênçãos de Deus é através da obediência. A obediência fez com que milagres extraordinários acontecessem. Vamos lembrar de Moisés. Eu gosto muito desse exemplo, eu gosto muito da vida de Moisés. Para mim é um dos personagens favoritos que eu tenho na palavra de Deus. Moisés, ele havia saído com o povo do Egito, recém-saído. Deus havia enviado as pragas e agora havia liberto o povo. E eles estavam indo e peregrinando, indo na direção da terra prometida, e de repente o coração de Faraó é endurecido a correr atrás e vingar, o povo hebreu por conta da morte dos primogênitos. Moisés e o povo se veem encurralados. Diante deles estava o Mar Vermelho, ao lado deles estavam as rochas, as colinas, montanhas altas e praticamente intransponíveis, e atrás deles estava o exército egípcio que estava doidinho para acabar com todos eles. Moisés olha diante daquele mar e ele fala com Deus, e Deus dá uma ordem para ele. Ele fala para o povo marchar e para ele entrar na água e colocar o seu cajado na água. Muito bem, se Moisés, ao ouvir essa voz de Deus, essa instrução de Deus, de que o povo iria passar a pé enxuto, diante do mar, e de que o mar iria se abrir, de que ele precisaria colocar o cajado na água, se Moisés não obedecesse, o que iria acontecer? Obviamente, o mar não iria se abrir, obviamente, aquele povo ia ser dizimado pelo exército egípcio e eles iriam sofrer as consequências dessa desobediência. Mas Moisés obedeceu a Deus. E ao obedecer, ele entrou no mar, colocou o seu cajado na água e acontece aquele milagre extraordinário que todos nós conhecemos e que até Hollywood filmou a respeito, fez um filme a respeito, impactando muita gente. Há um outro momento também na vida de Moisés em que ele ouve a voz de Deus, mas ele não a obedece integralmente. Obedecer parcialmente é a mesma coisa que não obedecer. Ou você obedece ou você não obedece. Quando o povo peregrinando pelo deserto reclama por não ter água, porque eles estavam com sede, Deus fala para Moisés: pega o teu cajado e toque na rocha. E dela então vai fluir a água, ou melhor, pega o teu cajado e fale a rocha, e dela vai fluir a água. Então Moisés chega e já com a sua paciência no limite, a sua paciência esgotada de tanta murmuração, de tanta reclamação do povo, ao invés de falar a rocha, de pedir a rocha, então ele fere a rocha, ele toca a rocha. E exatamente essa desobediência, por mínima que tenha sido, trouxe a ele uma consequência terrível. Moisés não pôde entrar na terra prometida. Ele olhou, avistou a terra, mas não pôde entrar na terra prometida. Ele faleceu e Deus escondeu o seu corpo, mas ele não entrou na terra prometida. Ou seja, a obediência tem as suas consequências boas. O povo passou a pé enxuto diante do mar, mas a desobediência também tem as suas consequências ruins.
Moisés não pôde ver a terra prometida. Muito daquilo que você deseja receber depende das ações que você toma, depende da obediência que você tem à palavra de Deus. Se você quiser a sua vida prosperando, a sua família prosperando, as coisas indo bem, as coisas da empresa prosperando e indo bem, então isso será fruto da sua obediência. Da mesma maneira que você escolhe não ser tão próspero assim, ou até mesmo passar por dificuldades, exatamente por não obedecer integralmente à palavra de Deus. E Evandro, me diz uma coisa, como que é, e a gente falou aqui agora a respeito daquilo que é no mundo espiritual, como que é dentro do mundo dos negócios essa questão da obediência? Fala pra gente. Pastor, como você mesmo disse sobre a obediência dos nossos filhos, realmente é um fato. Eu também tenho 2 lindos filhos, uma menina de 9 anos e um menino de 5 anos. E a coisa mais gostosa é poder presenteá-los quando eles obedecem tudo que esperamos, mas nem sempre isso acontece. E no mundo corporativo não é diferente. Vou explicar esse processo em 2 diferentes visões. A primeira no papel do liderado. Todos nós, de certa forma, respondemos a alguém. Em uma liderança departamental, sempre teremos um gestor imediato. Como executivos, reportamos a uma presidência ou diretamente ao dono da empresa. E agora, para um empresário e um CEO, pode reportar para um investidor, um time de boarding ou um cliente como papel de chefia. Indiferente à sua posição, a obediência é a principal característica de um líder de sucesso. Mesmo que a visão da gestão acima à sua função seja contrária à sua, é essencial a obediência. Não vou dizer que é fácil obedecer mediante a uma situação como essa. E também dizer que, em minha experiência de quase 30 anos, tive apenas gestores excelentes. Porém, sempre os honrei, prevalecendo a minha paixão pelo que faço e os valores da empresa. Não podemos promover ou recrutar os nossos próprios chefes. Portanto, temos apenas 2 escolhas. Ou mudamos de emprego, mas sabendo que sempre haverá esses desafios pela frente, e o segundo, a obediência à sua gestão. Deus deixa claro em sua palavra em Romanos 13 que não existe nenhuma autoridade na terra que não seja permissão e colocadas por Deus. Lembro-me de um CEO que tive que dizia que as 3 maiores prioridades dele eram: primeira, os nossos clientes; segunda, ele, o gestor; e a terceira, não se esquecer das 2 primeiras. Acredito que a maior dificuldade de um líder, a obediência, é o tempo. O tempo dificulta o processo da obediência, pois todos nós podemos obedecer mesmo que contrariados, mas por um curto período. Porém, quando testado a um tempo maior, a ansiedade pode prevalecer a obediência. No início de 2015, quando recebi a mensagem do meu presidente que voltaria ao Brasil, fiquei com uma alta expectativa, que logo foi congelada no final do mesmo ano, quando ele disse para mim que não viria mais pelos próximos 2 anos. Foi muito difícil administrar as expectativas da minha família e as minhas próprias, tendo que voltar a fazer com a mesma paixão o que já fazia e aguardar o tempo. A dica que eu vou deixar para vocês de obediência, que ela seja a sua prioridade na vida profissional, no papel do liderado, é sempre amar o que você faz. Ter um alinhamento dos seus princípios com os valores da empresa. Isso vai ajudá-lo a transpassar qualquer que seja as indiferenças que possa ter com o seu gestor. Agora, no papel do líder, está em suas próprias mãos executar uma liderança baseada em autoempatia, ou seja, a prioridade é as necessidades dos seus colaboradores, criando um ambiente humanizado para seus liderados, que obedeçam como resultado à sua influência e pela sua autoridade, e não pelo poder do seu cargo. Existem muitos líderes que gerenciam pelo poder do cargo. Preste atenção no que disse. Gerenciam e não lideram. Quando isso ocorre, você não está priorizando as pessoas, e sim o seu próprio cargo. Você não precisa demonstrar poder em sua liderança, e sim autoridade baseada em seus princípios, conectada aos valores da empresa. Seus liderados precisam sentir a genuidade de sua liderança através das suas crenças e experiências, agregando assim um crescimento profissional a todos. Como disse, nesse processo de influência e autoridade, o respeito e a obediência é consequência. E no poder
é nada mais que obrigação e sacrifício. Jesus é sempre o nosso grande exemplo de um líder de alta excelência, onde nunca utilizou do poder que obtinha para liderar, nem mesmo quando foi tentado por Satanás no deserto, ou para evitar sua própria morte de cruz. As Escrituras sempre demonstram a autoridade que Jesus tinha e ainda tem sobre nós. Mesmo mediante ao tempo de espera de sua crucificação e a ansiedade que tomava conta do seu coração, ele deixou de obedecer ao Pai e foi crucificado para que as profecias se cumprissem e tivéssemos o benefício de sermos perdoados e termos acesso à eternidade. Bom, eu espero que o nosso podcast tenha agregado alguns conceitos em sua liderança. E não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn. E também nos enviando seus comentários, para que possamos trazer um conteúdo mais rico em nossos próximos podcasts. Muito obrigado e até o próximo episódio. Muito bom, foi muito interessante esse primeiro episódio, foi muito legal. Eu espero que isso tenha contribuído para você, para com a sua vida. E até o próximo, se Deus quiser, em mais um vídeo do podcast do Jesus Coaching.